Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, está diante de nós a Bíblia de Estudo Swindoll NVT Nova Versão Transformadora. Esta aqui é a capa cinza, né? Batizada de Petra pela editora Mundo Cristão. E ela vem nessa luva aqui muito bonita, você está vendo aqui. Sabedoria confiável, aplicação prática, perspectiva revigorante. Olha que legal. Que diante de nós os recursos que essa Bíblia oferece, as introduções aos livros, momentos de oração, viagem pela Terra Santa, perfis pessoais, ideias vivas, artigos de aplicação e também alguns materiais de referência, como Examinando as Escrituras, planos de leitura, índice de sessões, um dicionário, concordância e mapas coloridos. Vamos dar uma olhadinha por dentro dela? Vamos, mas antes eu quero convidar você a deixar o seu joinha, curte esse vídeo, compartilha, deixa seus comentários e também aproveita e se inscreve aqui no canal ativando o sininho das notificações. Bom, essa Bíblia é uma Bíblia formato grande, meus irmãos, tá? É uma capa de couro sintético, tá? Que vem com um fitilho bem grande na cor cinza. Este modelo aqui tem a beira dourada, eu creio que o outro modelo, que é o modelo Aqua, deve ter a beira prateada, tá? Dá uma olhadinha aqui na lombada, Bíblia de Estudo Swindoll, NVT e o símbolo da Mundo Cristão, tá? Tem esse efeito aqui, esse desenho, parece um mosaico, né? Legal, tá? Eu preferiria uma beira cinza, né? Aliás, prateada. Mas veio com a beira dourada e com certeza o mais importante é o que está aqui dentro. Vamos abrir então? Vamos lá. Então aqui a guarda da Bíblia é na mesma cor da outra capa, tá? Que é a capa Aqua. Folha de rosto, outra folha de rosto, ficha catalográfica e o sumário, tá? Você nota pelo sumário, se você der um pause, depois você pode ver isso melhor, que há introduções a cada bloco de livros bíblicos, tá? Então, você vai ver que tem introdução ao Pentateuco, livros históricos, livros de sabedoria e assim por diante. Temos aqui uma carta do autor, tá? O próprio Charles Swindoll, ou Chuck, como é comumente chamado, né, o seu apelido. Um guia de uso da Bíblia de Estudo Swindoll, então aqui vai explicar com um pouco mais de profundidade os recursos, os materiais que esta Bíblia oferece para você, né? Recursos os quais nós já citamos ao ler ali a luva em que veio a Bíblia, a embalagem, tá? Beleza, vamos pular aqui a introdução à tradução, não é o objetivo do vídeo, falar sobre a tradução. Aqui a página do Antigo Testamento, um pequeno comentário, né, sobre o Pentateuco, introdução ao livro de Gênesis, tá? E aqui nós já vamos nos deter um pouquinho para ver quais são os pontos abordados pela introdução aos livros, tá? Então nós temos aqui um título, o título do livro bíblico, a citação de um versículo, aqui no caso Salmo 90, verso 2, quem escreveu este livro, então vai falar sobre a autoria, onde estamos, vai falar então um pouco sobre a história e especialmente sobre a geografia, aqui tem um pequeno mapa. Após, nós temos aqui por que este livro é tão importante. Tem aqui uma pequena citação, Gênesis oferece um completo pano de fundo para o restante da Bíblia. Qual é a ideia central, então a ideia central do livro, e qual é a aplicação disso? Esta Bíblia, meus irmãos, é uma Bíblia de aplicação pessoal, tá? Então o foco dela é a aplicação pessoal, prática da palavra de Deus em sua vida. Até se você ler a carta do autor, que está ali nas primeiras páginas, é isso que ele vai falar. Ele dedicou-se a esse projeto justamente porque ele gostaria de oferecer ao público cristão uma Bíblia com recursos de aplicação pessoal e prática, tá? Então aqui nós temos uma espécie de esboço na forma de uma tabela, tá? Que vai mostrando aqui princípios, resultado, história, ênfase, tempo, palavras e frases de destaque, tema, versículos-chave, Cristo em Gênesis. E aqui nós temos já o texto bíblico. Note o texto bíblico em duas colunas, uma letra pequena para média, versículos em bloco, as epígrafes e o número capitular numa cor diferente, um azul claro, os números dos versículos também, tá? E aqui
o primeiro recurso que nós visualizamos, ideias vivas, né? Que são os comentários de rodapé dessa Bíblia. Então aqui temos o livro dos princípios, Gênesis 1:1, vai comentar a respeito do livro dos princípios, né? Do livro das origens. Aqui, na próxima página, nós já temos um outro recurso aqui, tá? Um artigo de aplicação à imagem de Deus. Geralmente esses artigos eles são de uma página inteira, tá? Mais notas de rodapé. Perfeito. Olha só que em Gênesis temos bastante notas. E um detalhe interessante é que essas notas aqui, ideias vivas, tem uma letra que não é tão pequena comparada à do texto bíblico, tá? Mais um artigo aqui, orientações para o casamento. Adão e Eva não tinham nada a esconder, fosse de Deus ou um do outro. Somente quando o pecado entrou no mundo é que conheceram a vergonha. Legal. Ideias vivas, novamente aqui, comentários. Aqui temos um pequeno recurso sobre o Jardim do Éden, sua localização. Aqui um pequeno comentário, uma espécie de artigo sobre o Jardim do Éden. Mais notas, perfis pessoais, esse é um outro recurso dessa Bíblia. Caim, a marca da graça de Deus. Então aqui as informações básicas, né? Local perto do Éden, ocupações, lavrador e andarilho, parentes, lições principais e saiba mais. Legal. Vamos folheando aqui. Perfil pessoal de Noé, o pregador que constrói um navio. Legal. Vou olhar mais um pouquinho aqui. O que fazemos para Deus? Um dos maiores inimigos da vida cristã é a vida religiosa. Deus ajuda aqueles que não podem ajudar a si próprios. Legal. Siga em frente. Então aqui provavelmente vai falar sobre Abraão. Tá? Notas aqui, ideias vivas, mais de meia página. Construindo seu altar em território desconhecido. Abraão, vai falar sobre Abraão. Na época ainda Abrão. Beleza. O que confere grandeza a alguém? Vamos dar uma avançada aqui e mostrar outros recursos para o vídeo não ficar tão extenso. Então, mais aqui um comentário introdutório sobre os livros históricos. Separei para nós darmos uma olhada. O comentário introdutório dos profetas maiores. Um artigo aqui de aplicação Amor Insaciável, baseado em Cântico dos Cânticos 8:7. Página do Novo Testamento, os Evangelhos, Mateus. Olha só, aqui é bem interessante, ó. Os evangelhos registram a narrativa do nascimento, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O propósito não é ser uma biografia de Nosso Senhor nos moldes tradicionais. Em vez disso, os evangelhos assumem um papel teológico, separando e escolhendo eventos de 3 anos dos ensinamentos e do ministério de Jesus, para apresentar 4 retratos singulares, porém complementares do Salvador. Em virtude de seu foco exclusivo em Jesus Cristo, tem-se dito que os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 pilares sobre os quais a igreja se sustenta. Legal. Então aqui a introdução a Mateus, nos mesmos moldes da introdução a Gênesis, que nós demos uma olhadinha, tá? Então quem escreveu este livro, onde estamos, e aqui é um mapa das viagens de Jesus antes dos seus 3 anos de ministério. Por que este livro é tão importante? Mateus escreveu este evangelho para mostrar que Jesus era, e de fato é o rei, o tão esperado Messias de Israel. Qual a ideia central, qual é a aplicação disso, e aqui um esboço e aqui já o texto bíblico. Tá? Um artigo de aplicação, espaço para o incomum, um artigo sobre João Batista. Aqui, viagem à Terra Santa, Cafarnaum, a cidade adotada por Jesus. Está aqui no mapa e também uma ilustração, uma foto, melhor dizendo, né? Aqui um texto sobre o sítio arqueológico de Cafarnaum. E aqui um outro artigo, Sal e Luz. Você nota que não é em todas as páginas que você tem notas aqui, as ideias vivas, tá? Aqui, viagem à Terra Santa, Nazaré, uma cidade com vista para o passado e o futuro, Lucas 4. Então a localização é uma foto.
Momentos de oração, esse é um outro recurso, tá? Baseado em Lucas 6, 27 a 49, que é o Sermão do Monte em Lucas. Olha só, Pai, em tempos de egoísmo e de vontades obstinadas, da busca pelo topo e da vitória pela intimidação, leva-nos de volta às coisas duradouras. Detém-nos em nossos caminhos, em meio a nossos sucessos e nossos esforços por nossos objetivos, e leva-nos pela fé a Jesus Cristo. Tá? Uma oração, um convite a você se desligar um pouco dessa busca de sucesso desenfreado desse mundo. Olha aqui, mostrar para você aqui a introdução a 1 Coríntios, nos mesmos moldes, mas só mostrando aqui para os irmãos. Legal é aqui, irmãos, antes de eu passar para a próxima página, é legal notar que nesta carta aqui, o esboço é diferente. De acordo com o livro, o tipo de esboço é diferente. Então, repreensão por condições pecaminosas, resposta a perguntas específicas. Tá? Introdução, conclusão. Bem legal. Vou avançar um pouco mais. Então, terminado o livro de Apocalipse, nós temos outros recursos, como esse aqui, examinando as Escrituras, como você deve ler, entender, estudar a palavra. Planos de leitura da Bíblia, tem um para o Antigo e outro para o Novo Testamento. Índice dos artigos de aplicação por livro da Bíblia. Índice dos perfis pessoais, das biografias. Índice de assuntos, e aqui dos mais variados assuntos, todos os assuntos que as notas de rodapé comentam e os outros artigos comentam. Bem legal. O dicionário concordância. Então, tem o conceito da palavra e depois as ocorrências dela no texto bíblico. Mais ou menos 120 páginas. Aqui só um crédito das imagens. Roteiros de viagem pela Terra Santa. Olha que legal. Tá? Montanhas e vales de Israel. Cidades estratégicas da história de Israel. Show de bola. Lugares de adoração. Viagens do ministério de Jesus. Paixão e ressurreição de Jesus, primeiras igrejas. Aqui algumas páginas para anotações e um conjunto de mapas da Tyndale House Publishers. Mapas em papel couché, impressão de primeira qualidade, tá? Muito legais esses mapas. Dando uma folhada rapidamente para você dar uma olhada. Gostei também aqui da cronologia dos acontecimentos bíblicos. O templo no período do Novo Testamento, Israel e Oriente Médio atualmente. A guarda da Bíblia e a contracapa, aqui com o logotipo da Mundo Cristão e da versão NVT. Meus irmãos, você que procura, você que gosta de Bíblias de aplicação pessoal, como é o caso dessa aqui e da Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, é um prato cheio, recomendo fortemente. Você também que gosta de Bíblias com um texto, com uma versão bíblica mais acessível, recomendo fortemente essa versão aqui, né? E nós, né, pelo menos nós que labutamos nessa senda aí dos materiais bíblicos, materiais cristãos, conhecemos Charles Swindoll, sabemos aí dos seus insights, das obras que ele já publicou, né? É um escritor de mão cheia, apesar de não concordar eu, no caso, com todas as posições teológicas que ele tem muita coisa a nos oferecer. E eu recomendo para você que procura Bíblias de aplicação pessoal e com um texto fluido e acessível, esta Bíblia aqui, tá certo? E você pode adquirir essa Bíblia aqui, o link está aqui na descrição. Convido você novamente, curte, compartilha, deixa seu comentário e se inscreve no canal. Era isso, fique na paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe.